pouquinho, sem pressa. Vamos adorar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos mais do seu poder sobre nós. Queremos mais de Ti, ó Pai. Precisamos da assunção, da Sua graça, da Tua glória. Nós sabemos que estamos num feriado prolongado, mas nós precisamos de Ti, Senhor. Nós somos carentes do Seu poder, carentes do Seu amor. Somos dependentes de Ti. Vivemos em uma sociedade que se esqueceu que é dependente de Ti, Pai. Uma sociedade individualista, que está pensando apenas nos seus próprios interesses, mas nós deixamos tudo, entretenimento, as vontades que existem na nossa alma, no nosso corpo, e nós estamos aqui porque amamos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, abre os olhos do nosso entendimento. Espírito Santo de Deus, abre os olhos do nosso coração para que possamos entender a Sua vontade para nós. Para que possamos entender qual é a Sua vontade para a nossa família, qual é a Sua vontade para a nossa vida profissional. Abre os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender o que o Senhor tem para nós. Não viemos aqui barganhar contigo, não viemos aqui fazer uma troca, não viemos aqui entregar alguma coisa para recebermos outra, não. Viemos aqui para ouvir a Sua palavra e fazer a Sua vontade. Espírito de vida, lei do Espírito de vida, que nos libertou da lei do pecado e da morte. Espírito Santo de Deus, nós agora abrimos o nosso coração. Nós vamos deixar de lado agora os desejos da carne, os desejos da alma, e vamos agora abrir o nosso coração. Nós te pedimos perdão, Pai, se por acaso nós falhamos essa semana, se pecamos em nossas atitudes, em nossas falas. A Sua palavra nos diz em 1 João capítulo 1 e versículo 9, se nós confessarmos, se nós dissermos os nossos pecados a Ti, nós reconhecemos os pecados que cometemos ao Senhor, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós abrimos o nosso coração, Pai. A Sua palavra nos diz em Salmos que o Senhor sonda e nos conhece. E nós entregamos total controle de todo o nosso espírito, alma e corpo. Queremos ser inundados por essa glória, inundados por este poder, inundados por este Espírito. Fala conosco, Pai. Revela aquilo que precisa ser resolvido no coração daqueles que estão aqui, naqueles que estão em casa. Espírito de Deus, a Sua palavra diz que o vento sopra e não sabe para onde vai nem de onde vem. Assim são todos os que são nascidos do Espírito. Fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. Amém.
Se você está com a sua Bíblia, pode baixar a luz, pode acender a luz. Se você está com a sua Bíblia, eu gostaria que você pegasse ela um pouquinho e dissesse assim: esta, vamos lá, mais forte, essa é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Nela estão contidas sementes de eternidade. Essas sementes alimentam o meu espírito. Essas sementes transformam a minha alma. Essas sementes dominam o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, Novo Testamento, capítulo 4. Às vezes as pessoas, enquanto você vai abrindo lá, as pessoas às vezes se escandalizam, né, quando nós estamos aqui tocando, né? Eu participei de uma geração, todo mundo tocava, parecia que estava num funeral. Todo mundo com a cara de triste. Imagina você tocar. Eu acho engraçado, né? Por que será que as pessoas não são atraídas às vezes? Ou por que será? Quando as pessoas eram do mundo, elas iam num show secular e ficavam lá pulando. Nossa, olha como aquele cara. E as coisas eram feitas para quê? São feitas para os homens. Mas quando a gente faz para Deus, parece que a gente está morrendo, né? Parece que às vezes a gente está pesado. Não, a gente tem que fazer com alegria mesmo. Ah, mas vão falar que você é estrela, que você... Eu estou ligando para o que falam. Estou nem aí para o que falam. Eu tenho que fazer o melhor para o meu Deus. Eu tenho que fazer... É técnico, tem que estudar. Precisa estudar, precisa fazer o melhor, precisa entregar o melhor. Não é fazer... As pessoas às vezes acham, não... É para o Espírito de Deus, vamos fazer, não é assim que funciona, não, o Espírito de Deus vai guiar, o Espírito de Deus não guia o pastor? Guia o pastor na hora que ele está pregando, mas o pastor ele deixa de estudar a palavra? Ou o pastor vem aqui e está falando coisa da cabeça dele? Não, o pastor ele ministra aquilo que Deus vem falando com ele há certo tempo, aquilo que ele vem estudando, é a mesma coisa no louvor, não é, vamos lá, vamos ver o que, nós temos que ser guiados pelo Espírito, mas fazer o que também? Fazer a nossa parte, buscar fazer o melhor, entregar de verdade, com alegria, com todo o nosso coração. Então não fique escandalizado quando você vê o Diácono Renan. O Diácono Renan já conheço ele há alguns anos, aí o que é 10, 12 anos? Já faz tempo. Então o Diácono Renan, ele é assim mesmo, ele é espontâneo. Eu também tenho os meus momentos ali tocando guitarra. Então assim, temos que fazer com alegria mesmo, melhor para Deus. Ok? Hebreus capítulo 4, versículo 1. Uma palavra bem rápida, bem tranquila. Eu vou tentar terminar cedo. Feriado, loucura, né, Sérgio? Tá bonito, hein, Sérgio? Tá bonito, o cabelo tá bonito. Tá estiloso. Ainda bem que ele não cortou o cabelo, né, Lucas? Você ia fazer aquele corte com risquinho nele, né? Hebreus capítulo 4, versículo 1. Diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, repita comigo, repouso, de novo, repouso, pareça que algum de vocês fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, repita comigo, boas novas. Quando você ouve a palavra evangelho, nada mais é do que boas novas, boas notícias. Se você quiser má notícia, é só você ligar a televisão, provavelmente deve estar passando agora o quê? Fantástico. Fantástico tem bastante boa notícia, né? Maravilhosas notícias, boas notícias, ou qualquer outro jornal, né? A maioria tem notícias ruins, como a eles, mas a palavra da pregação não lhes proveitou nada, porque não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Talvez você não esteja entendendo nada do que está escrito aqui, eu vou explicar rapidamente, depois a gente vai falar mais profundo a respeito disso. Quando o apóstolo, eu acredito que é o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, tá? É uma convicção minha, então sempre eu acabo falando dessa maneira, é uma convicção minha, tem razões, depois eu posso explicar se você quiser saber o porquê eu acredito que seja o apóstolo Paulo. Mas o escritor de Hebreus, ele fala que essas pessoas, elas não conseguiram repouso
descanso, porque não havia fé. Não havia repouso, porque não havia fé. Quem eram essas pessoas que o escritor está falando? Essas pessoas que o escritor está falando eram os israelitas, eram aqueles que estavam no Egito, e ele está falando que essas pessoas, elas não repousaram. Aí você deve estar pensando, provavelmente o pastor vai falar sobre paz novamente. Na verdade, nós vamos falar sobre paz, está até envolvido, mas vamos falar sobre inquietação. A pessoa ficar inquieta por várias razões. A pessoa que ela está inquieta, além de não ter paz, mas não é disso que nós vamos falar em si, ela não consegue descansar. A pessoa que ela está inquieta, a mente dela, ela vai deitar, ela deita na cama, mas a mente dela fica o quê? Trabalhando, a mente dela não para. Ela dorme 12 horas, mas levanta cansada. Você conhece alguém que dorme às vezes 12 horas, 10 horas e ainda levanta cansado? Eu conheço pessoas assim, dormem a noite toda, mas levantam cansados ainda, não conseguem se desligar do trabalho, não conseguem se desligar dos boletos, não conseguem se desligar das coisas. Por quê? Porque ainda não entenderam um elemento da fé que é importantíssimo. Porque quando nós falamos de fé, muitas vezes a gente lembra daquela fé que vai para cima, né? Às vezes o Renan fala da fé agressiva, que o Renan fala, fé agressiva, que vai para cima. Mas nós temos que tomar cuidado, às vezes, para essa fé agressiva não virar desespero. Como isso, pastor? É perigoso a fé agressiva virar desespero. A pessoa que está desesperada, às vezes ela acha que está agindo em fé e não está. Ela está simplesmente desesperada e tentando agir com as próprias mãos. Vamos lá. 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Os que creem, entram, Henrique, no quê? No repouso. Aqueles que estão confiantes, entram no repouso. Sofia, né, nossa filha, 9 meses, ela está com uma mania agora, ela entra no carro, e ela agarra, não tem ali o assento do passageiro, ali com o motorista, tem ali a cabeceira, né, e tem um ferrinho, ela gruda ali como se ela estivesse no ônibus. 9 meses, já está segurando, ela segura, parece que está no ônibus. Você vai pegar o ônibus, filha? E ela fica lá, segura, ninguém solta. Você puxa, ela não solta. Será que ela está confiando? Não, a Sofia não está confiando, ela está achando que quem está conduzindo não está legal, vai dirigir direito. Ela está achando que o pai dela talvez não está dirigindo bem. Aqueles que creem, repousam. Se ela estivesse, só fazer uma brincadeira, né? Quando nós estamos crendo em algo, nós repousamos, não ficamos, vamos buscar uma maneira, vamos ajudar a Deus. As pessoas hoje estão querendo ajudar a Deus, vamos dar uma ajudinha para Deus, talvez Ele não saiba o que Ele está fazendo direito. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. 4. Porque em certo lugar disse assim do 7º dia, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E a outra vez este lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas para os israelitas, as boas novas não entraram por causa da desobediência. A gente acha que desobediência é furtar o banco. A gente acha que desobediência é só adulterar com a mulher. A gente acha que desobediência é as coisas mais cabeludas possíveis. Mas desobediência também é não agir em fé. É agir em credulidade. Não, pastor, mas eu tenho fé. E semana passada nós falamos sobre isso. E aí que mora o perigo. Porque semana passada nós falamos assim, que a nossa fé ela tem que ser acompanhada de atos, correto? Nós precisamos crer em algo, mas precisamos fazer algo também. Mas algumas pessoas elas vão para o outro extremo. Elas acreditam que elas precisam fazer mais do que se precisa. Não existia palavra preparada até ontem. Até que nós viemos aqui ensaiar no louvor e eu estava muito cansado. Quem estava aqui no louvor ontem percebeu que eu estava só o pó da rabiola. Tanto que eu cheguei ontem em casa,
foi o quê? 10 horas? 7 horas, 8 horas. Cheguei 8 horas, tomei um banho e fui deitar. Só acordei de manhã. Estava cansado. Tinha treinado guitarra, tinha feito um monte de coisa. Nem as coisas que eu saí chateado daqui, porque eu não fiz da maneira que eu queria, eu fiquei pensando. E Deus falou comigo a respeito disso. Às vezes nós queremos carregar as coisas, o mundo inteiro nas nossas costas. Como na verdade nós precisamos crer e repousar. Crer e repousar. Mas também não é assim, né? O pastor falou para crer e repousar. Vou botar minha rede lá em casa, não vou fazer mais nada da vida. Agora vou só repousar. Não é isso que o pastor falou. O pastor falou para crer em algo, fazer o que está em nossas mãos fazer e repousar. Não, pastor, eu estou repousando, mas sai ligado no 220 tentando fazer tudo. Nós já vamos falar disso. Isso é desobediência, isso é incredulidade. 7, determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça os vossos corações. Deus está falando com você, não endureça o seu coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, no repouso da fé, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra, ela tem esse poder hoje de dividir aquilo que está na sua mente, que está de maneira errada, compreensões erradas de mundo, compreensões erradas da palavra. Talvez estamos empregando muita força desnecessária em coisas que não precisava fazer isso. Não estamos deixando Deus trabalhar em nossas vidas. Se você quiser deixar aberto lá, está lá em Êxodo, capítulo 1, se você quiser abrir lá, Êxodo capítulo 1, Êxodo 1, está lá no Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Gênesis 1 fala a respeito de algo que aconteceu na vida dos israelitas e de Moisés. Primeira coisa, esse povo tinha um status antes de aparecer um novo faraó. O novo faraó não conhecia nada de José do Egito. Se você já deve ter assistido algum filme, deve ter visto ou lido alguma coisa, José foi um grande governador, foi vendido pelos irmãos, se tornou um governador, e chegou faraós que não conheciam a respeito da fama de José, e ele começou a escravizar aquele povo, porque ele viu, esse povo está crescendo, e eu tenho que fazer alguma coisa para que esse povo não domine todo o Egito, que eram os hebreus, os israelitas. Quando ele faz isso, aquele povo começa a trabalhar, ele começa a ocupar aquele povo para trabalhar, e ele via que aquele povo ia crescendo cada vez mais. Quanto mais ele colocava para trabalhar, mais aquele povo crescia. E a palavra nos diz, em Êxodo 3, quando Deus, ele aparece para Moisés, ele fala assim: o clamor do meu povo já subiu a mim, porque eles têm trabalhado e têm sofrido demais. Veja só, o clamor daquele povo sobe a Deus, porque eles estavam sofrendo demais, e Deus levanta Moisés. Uma pessoa que está sofrendo, que está clamando, ela está contente, ela está feliz, ela está realizada. Pessoa que está reclamando, ela está mal por dentro. Há uma pressão na sua mente, uma pressão
na sua vida, na sua família. Aquele pessoal trabalhava e não tinha regalia nenhuma, não conseguia viver a vida de uma forma direita. E Êxodo 12, você não precisa abrir lá, Êxodo 12, Deus fala que vai libertar aquele povo. É instituída a Páscoa, como todos conhecem. Ele fala assim, eu vou tirar vocês daí, para que vocês possam ir para uma terra que foi prometida lá para Abraão. Quando Deus fala isso, eu tenho certeza que aquele povo ficou feliz, Diácono Renan. Aquele povo, irmão Rogério, deve ter ficado muito alegre quando eles ouviram, nós vamos sair do Egito e vamos para uma terra melhor. Agora nós vamos receber o que é necessário para que possamos viver de uma maneira diferente. E Deus faz todo aquele processo para tirar os israelitas de lá. E quando eles vão passando pelo Mar Vermelho, acontece tudo aquilo que você já sabe. Você pode ver em Êxodo 13, eles começam a cantar porque saíram de lá, mas quando a água fica amarga, em determinado lugar eles já reclamam. Já estavam inquietos novamente, mas não tinham agido em fé, saído do Egito? Tinham agido em fé, mas agora não estavam mais discernindo o que era fé e o que era incredulidade. Eles começam a questionar: Moisés, você trouxe a gente para cá e estamos com sede. A água é ruim, lá no Egito a água era melhor, Moisés. Lá, então não estavam sofrendo tanto assim, ou estavam apenas com saudade? Estavam inquietos, estavam agindo de forma desobediente, porque queriam agir e descrever uma fé que na verdade estava ligada a sentimentos. E muitas vezes a gente está assim, falando que está agindo em fé, e estamos agindo apenas em sentimentos, em coisas exteriores. Achamos que estamos agindo em fé, achamos que estamos confiando, e na verdade não estamos confiando. Não queremos a vontade de Deus, queremos a nossa vontade, queremos os nossos pensamentos. Eles queriam isso. Quando Deus falou: vou levar vocês para uma terra melhor, eles acharam que Deus ia fazer assim, plim, eles iam aparecer dentro de uma terra, tudo certo. Não é assim. Se falaram para você que o evangelho é assim, não vai ter sofrimentos, é um mar de rosas, mentiram para você. Não, mas eu vi na televisão, pastor. Pastor, eu vi na televisão. Um pastor falou que se eu desse o dízimo dos 300 de Gideão e levantasse a espada de Gideão com a vassoura que eles deram lá, eu ia prosperar. Acontece, tem pessoas que prosperam, mas não é assim que funciona a palavra. Não é assim que acontece da noite para o dia. A palavra de Deus, ela gera um processo em nossas vidas. É isso que faz com que nós possamos conhecer a palavra de Jesus. A gente canta: quero conhecer Jesus. Eu lembrei dessa música hoje, estava lavando louça de manhã. Aí estava tocando funk na rua, aí no meio do nada apareceu essa música, Sérgio. Quero conhecer Jesus. No meio do funk, alguém queria conhecer Jesus. E eu ouvindo, é mesmo. Um dia uma pessoa me questionou: por que não canta mais essa música na igreja, pastor? Eu quero conhecer Jesus. Música tão linda, pastor. Aleluias. Quero conhecer Jesus. O problema é que a gente canta que quer conhecer Jesus, mas a gente não lê. Quero conhecer Jesus. Aí chega em casa: fica aí, Jesus. Eu só quero cantar porque a música é bonita, me emociona. Yeshua, aleluia, eu quero conhecer Jesus. Mas ler a palavra ninguém quer. Aí qualquer coisa que acontece, não, Deus está nisso, nem sabe o que a palavra está falando disso. Era o que estava acontecendo com os israelitas. A água está amarga, joga para Moisés. Depois do 15, vão para outro lugar, a água está amarga de novo. Eles falam para Moisés: Moisés, falou que era uma terra melhor, mas lá estava melhor, lá no Egito. Preferia tomar chibatada nas costas e tomar água, pegar uns cocos, sei lá. Para mim estava melhor, pastor. Moisés, estava melhor lá. Cadê a fé do povo nessa hora? Cadê a fé agressiva nessa hora? Não era necessário agora passar pela dificuldade, o quê? Repousando, descansando. Porque na hora que chegar a dificuldade, se você empregar muita força, meu querido,
Primeiro que você não vai exercer fé nenhuma, e segundo que você vai ficar cansado. Você já passou por uma situação que você ficou tão cansado que você ficou estirado no chão? Eu já passei por situações assim. Uma vez eu passei por uma situação assim e pedi uma palavra para um homem de Deus. Ele olhou para minha cara e falou: não tenho nada para falar para você. Maravilha. Já passou por situações assim? Pregamos força demais. Achávamos que estávamos usando fé, nada. Você e eu vamos passar por situações difíceis. Vamos. Não existe uma pessoa nessa terra que não passará por situações difíceis. Não existe uma pessoa nesta terra, seja crente, seja o que for, vai passar por situações difíceis. Ah, mas tem... não, ele não passa dificuldade, ele tem muito dinheiro. Ah, ele tem muito dinheiro, ele não passa dificuldades. Você que pensa. Tem muito dinheiro e passa por dificuldades. O outro que não tem também passa por dificuldades. Qual é a questão? Como nós passamos pela dificuldade. É isso que muda. É como nós passamos pela dificuldade. É isso que faz a mudança. Se vamos ou não alcançar as coisas em Deus. É isso que faz a diferença. Mas se nós não conhecemos a palavra e não descansarmos, nada vai mudar nas nossas vidas. A pessoa está 10 anos fazendo a mesma atitude. Você acha que vai mudar? Não, pastor, a hora que o caldo entorna lá em casa, que falta dinheiro, eu grito com a minha esposa. Estou 10 anos fazendo isso, pastor. E qual o resultado que foi? O mesmo. E você vai continuar fazendo a mesma coisa? Ah, pastor, quando não sobra o dinheiro lá em casa, eu já pego o rolo do macarrão e bato na cabeça do meu marido. Estou fazendo isso há 10 anos, pastor. E mudou alguma coisa? Não. Ah, pastor, a hora que a dificuldade chega, eu vou lá no bar com meus amigos, tomo um mezinho. Oh, aleluias, pastor. Tira todo o meu estresse. Adiantou alguma coisa? Não. Não muda. Aí eu chego em casa bêbado, já bato nos filhos, puxa minha mulher pelos cabelos. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. São as mesmas atitudes, velhas atitudes. Oh, pastor, quando chega a hora da dificuldade, sabe o que eu faço? Fumo uma ervinha. Fica tudo Bob Marley. Maravilha! Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Nada. As pessoas, elas fazem tudo, mas não consultam a Deus. E como eu sempre falo, parece que Deus é um personagem do Maurício de Souza, perdido no shopping. Folclore brasileiro. Às vezes a gente trata Deus como folclore brasileiro. A gente crê mais no Curupira, no Saci, do que em Deus. Sabemos o nome de todos os personagens do Harry Potter, do Potter Harry, do Senhor dos Anéis, do Star Wars. Sabemos o nome de todos. Pergunta o nome. Não sei, nunca ouvi falar. Que isso? Samuel? Quem que é isso aí? Vizinho? Borracheiro? Não sabemos nada, não queremos saber de nada. E é essa palavra aqui. Ah, pastor, você está falando que eu não posso ler mais nada. Não falei isso. Eu leio livro de ficção, já li Senhor dos Anéis, tantos outros livros. Estamos falando de dar uma importância para isso aqui, para a palavra. Dar uma importância para que nós possamos repousar na hora da dificuldade. Em Gênesis, capítulo 12, abre lá. Gênesis, capítulo 12. Enquanto você abre lá, esse povo aqui que tanto, está tão difícil no Egito, não entrou ninguém lá. Só Josué e Caleb e uma nova geração. Aqueles lá que ficaram, está tão difícil no Egito, aí depois começou a falar, não, o Egito era bom. Morreu todo mundo no deserto, não sobrou ninguém. Só entrou Josué e Caleb. Quem creu, entra no repouso. Quem crê, entra no repouso. Gênesis 12. Como está o título aí na sua Bíblia, meu irmão Rogério? Gênesis 12. O chamado de Abraão. Como está na sua, diácono Renan? Deus chama Abraão. E o sua, Henrique? Você está com vontade de falar? Fala. O chamado e o quê? E a missão de Abraão. Olha só que textos lindos. Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para a terra que eu vou te mostrar. Foi isso que ele falou. E Abraão fez o quê? Fé agressiva. Vamos lá, vamos sair, vamos conquistar. Sai.
Agiu certinho, agressivo. Consigo até ver o Renan ali. Vamos lá, vamos conquistar, vamos. Isso no 12. Aí no 13, ficou melhor imaginando o Renan, né, no lugar do Abraão, né? Chegou no 13, se eu não me falha a memória, Abraão já começa a falar assim. Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou fazer com que toda a sua descendência seja como a areia do mar. Você vai ter muitos filhos, você vai avançar, você vai influenciar. Tanto é que ele influenciou. Os cristãos conhecem Abraão, têm estima por Abraão, os judeus têm estima por Abraão, e o Islã também tem estima por Abraão. E Abraão ali, está falando comigo, mas está falando, mas até agora não falou nada de filho. Se não me falha a memória, depois no 15, Abraão já está meio bravo. Ô Deus, você está falando que eu vou ser pai, que não sei o que tem, mas até agora eu não tive filho não. Só tem o meu criado, acho que isso aconteceu no 13, se não me falha a memória. Só tem o meu mordomo. É ele que vai dar continuidade para a minha descendência. Deus já tinha falado com ele. Fala, não, Abraão, você vai ter um filho. E Abraão, todo cheio de disposição, ao invés de consultar a Deus para saber como seria essa questão, ele ouve o conselho da mulher. Fala assim, faz o seguinte, eu não tenho condição de te dar filhos, porque eu sou estéril, mas nós temos a minha criada aqui, Agar, que tal você ter um filho com ela? Abraão, que ideia boa, vamos lá, então vamos nessa. Não consultou a Deus e achou que estava agindo de forma correta. Fé agressiva. Ele devia ter repousado. Deus não havia falado para ele que ele seria pai de multidões? Por que tomar uma decisão tão maluca dessa? Por que tomar uma decisão tão estranha sem consultar a Deus? E tomamos decisões assim e achamos que Deus está na frente. Não consultamos, não perguntamos se é o melhor emprego. Aquele é o melhor emprego para eu estar? Ali é a melhor casa para que eu esteja? Ali é o melhor salão para que a igreja esteja? E a gente começa a agir na carnalidade. Nós pedimos para Deus, Senhor, nós temos visto salões para que nós possamos sair daqui para ir para o térreo. Aí nós oramos, Senhor, é o melhor. Aí acontece, as coisas transtornam e a gente fica chateado, né? Nós queremos aquele. Não, aquele era o meu preferido. Não, a gente pode, mas Deus falou para ir. Deus disse para ir para lá. Por que tomar a decisão baseado em sentimentos? Por que tomar decisões baseadas no que possamos? Aquele carro é tão lindo. Olha, só 72 vezes cabe no bolso. Só 72 de milzinho vai caber no bolso. Vou fazer financiamento, você me procura que a gente faz lá no banco. Só 72. Aí tomamos essas decisões malucas, porque o olho gostou. Eu ouvi uma propaganda, foi tão linda aquela propaganda que eu ouvi. Vamos comprar tal coisa, vamos comprar um armário, vamos fazer um planejadinho. A mulherada, né? O homem é carro, a mulher, vamos fazer um planejado, amor. Vamos embutir tudo armário aqui na casa dele. Quanto ficou? 15 mil. Eles parcelam em 36. Vai ficar bom, vai ficar maravilhoso. Consultamos a Deus, não fizemos conta, não fizemos nada. Mas Deus vai abençoar. Deus abençoa, Deus abençoa. Nem perguntamos. Sabe o que acontece? Depois nós reclamamos das consequências, porque as consequências vão vir. O boleto vai chegar, vai acontecer alguma coisa no meio do caminho, você não vai conseguir pagar. O nome vai para a SPC. E aí sabe o que acontece? Eu vou mudar de igreja, porque nessa igreja aí está fraco. Está fraco.
Deus não está me prosperando, eu preciso ir para uma outra igreja. Eu vou lá na igreja que desce o anjo, uma vez por ano desce o anjo, que ele paga o boleto do pessoal. Vamos para lá, o anjo que paga a dívida. Isso aí é sério, viu, gente? Tem um anjo que paga a dívida do pessoal e vai aparecer dinheiro na sua conta. É assim. A gente não paga as dívidas e quer depois que o anjo pague. Maravilhoso. Maravilha. Eu conheço um evangelho que o crente ele compra e ele paga. Esse que é o evangelho. O crente comprou, ele tem que pagar. Pagou, comprou parcelado, paga direitinho. Resolve. Não dá mau testemunho. Faça correto. E aí o que acontece? Quando ele tem o filho com Agar, ao invés daquele filho trazer grandes alegrias, já havia um projeto para aquele menino, ser forte como o outro que viria. O filho da promessa, Isaque, no fim, começa uma contenda com Ismael, que é o filho que nasce com Agar. Consequências tristes, porque Abraão não soube repousar. Precisamos hoje entender o repouso. Precisamos hoje, de uma vez por todas, fazer a nossa parte e repousar. Não, vou sair que nem um louco na rua, eu preciso dar um jeito, eu preciso resolver, eu preciso buscar uma estratégia, eu preciso ajudar a Deus. Isso, a sua ajuda a Deus vai trazer um grande prejuízo para você e para mim. Vamos ajudar, vamos fazer. Vai fazer coisas que Deus não te pediu e vai gerar consequências. Ai, pastor, vamos fazer o seguinte, para arrecadar um dinheiro a mais aí para a igreja, pastor, o que você acha de a gente fazer uma campanha? Uma campanha, pastor, de não sei quantos dias. Vai fazer as coisas na carne e terá consequências. Consulte a Deus. Vamos ter o hábito de consultar a Deus. Ele responde, Ele fala conosco, mas nós falamos com Ele. Ele quer falar conosco, mas os nossos ouvidos estão atentos. Ah, pastor, meu ouvido está aberto 24 horas por dia para falar com Ele. Será mesmo? Ou será que quando Deus está falando conosco, nós estamos preocupados com o que está passando na televisão? Olha, agora é propaganda do Drauzio Varela. Vamos prestar atenção. Agora vai passar o noticiário, olha, a história do Bolsonaro, vamos ver. Perdemos tempo com um monte de coisa, e não temos tempo para falar com Deus. Ah, pastor, mas o dia corrido é nada. As nossas agendas estão cheias de coisas supérfluas, coisas que não acrescentam nada. Bote aí, quantas horas você passa no Instagram, no Facebook, quantas horas você passa lá? Direto a gente está lá. Não estamos repousando. Para nós fecharmos, 1 Samuel 12 também, está no Novo Testamento. 1 Samuel 12. Pastor, eu vim na igreja hoje e achei que ia vir pensei que Deus está falando com você. Sabe por quê? Nós queremos respostas paliativas. Sabe o que é o paliativo? Ah, eu estou com dor de cabeça, toma um Doril. Dor subiu. Toma um Doril que sobe a dor na hora. Aí amanhã eu estou com dor de cabeça de novo. Ah, toma outro Doril. Nós não queremos tratar a causa, só queremos tratar os efeitos. Ah, eu estou com dor de cabeça, toma um Doril de novo. Ah, toma um Doril de novo. Tem alguma coisa que está acontecendo errado na vida do camarada, ele não quer tratar, ele quer tratar só o quê? Não, Deus tem que vir já resolver meu problema. Não é assim que funciona. Nós temos que aprender como Deus quer que nós façamos para que esse problema ele seja estancado e sejamos melhores. Porque se o evangelho não for isso, ele não serve para nada. Se o evangelho não for isso, ele não serve para nada. Ah, pastor, eu vou para a igreja, eu dou 3 rodopios e deu, tem que acontecer alguma coisa. Não é assim que funciona, gente. Por isso que existe tanta meninice nas igrejas.
tanta meninice? Ah, pastor, você não crê no... Nós cremos em todos os dons do Espírito aqui nessa igreja, cremos em todos, cura, revelação, cremos em tudo, milagres, cremos em tudo, mas tudo está alinhado com a palavra de Deus. Esses dias aí veio um irmão nada, veio um rapaz do serviço e falou assim: opa, acontece lá na sua igreja? Tiozinho de terno, ele pegou e começou a fazer como se tivesse uma escopeta, sei lá o que ele tava, que arma que é essa aqui? Escopeta, sei lá o que era, uma 12, chegou na frente da irmã e pá. O que é isso? Alguém, por favor, me explique o que é isso. Isso é movimento do Espírito Santo? Ah, meu querido, não é. Nunca vi essa unção na Bíblia. Paulo com a 12, flecha do Senhor. Não existe isso não, gente. Sou categórico para falar. Se me aparecer, acontece na sua igreja, não. E se aparecer, eu mando sentar na hora. Sentar na hora. Já veio pessoa uma vez aí num culto de ensino. Na hora. É a palavra de Deus. Os dons, eles se manifestam sem meninice. Os dons servem para edificar a igreja, não é para causar tumulto, confusão. Os dons servem para fazer com que a igreja repouse. 1 Samuel 12, se você está aí com a sua Bíblia aberta, provavelmente você está falando, deve estar o título aí, o rei Davi é ungido. Como é que está aí? A unção de Davi. Como é que está na sua Bíblia, irmão Rogério? Então é 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Provavelmente deve ser esse o texto, vê se é isso. 1 Samuel 16, né? 1 Samuel 16. Está escrito o quê? Samuel unge Davi. Sempre caímos naquela coisa, mas Davi errou. Me fala um homem na Bíblia que não errou. Só Jesus. De resto, todos os outros erraram. Todo mundo errou. Acabamos de falar de Abraão, pai da fé. Falhou em alguma área. Davi também falhou. Mas vamos olhar a parte que ele é ungido. Ele é ungido em 1 Samuel 16. Desacreditado por todos, ele é ungido. Quando ele é ungido, ainda existia um rei. E sabe o que me chama a atenção? Que quando ele é ungido e recebe o Espírito de Deus sobre ele, e ele já era um rei, já existia outro. E sabe o que você não vê de atitude de Davi? Em nenhum momento ele reivindicando o trono. Procure aí na sua Bíblia algum momento que Davi ele reivindica o trono. Nenhum momento. Dizem aí os estudiosos que demorou de 15 a 20 anos para que Davi assumisse o trono de fato. Aí o irmão chega na igreja, 6 meses, pastor, eu já quero o microfone, pastor. Sou pregador, oh, aleluia, eu faço todo mundo levantar da cadeira. Todo mundo termina chorando, pastor. Sou eloquente, oh, fiz o seminário, pastor. Sou bênção. Mas começar com Davi ninguém quer, porque o sogro dele, que ele se torna genro de Saul, vence a batalha com Golias, nenhum momento se vê desespero, tudo pautado na palavra, e conhecia o que dava para fazer, foi lá e vence, começa a servir o rei em questão, e ele já era rei, ungido, ele não chegou, o rei Saul falou, ô Davi, vem aqui tocar harpa. Não, eu não vou, tem uma fé diferente, Saul, eu não vou tocar para você, imagina, sou diferenciado, não vou não. Aliás, Saul, sai fora que eu sou rei. Não teve isso, não teve desespero. Quando Deus fala algo para nós devemos aguardar em fé. Deus não falou para você que vai fazer tal coisa? Por que nós duvidamos? Ah, está demorando. E daí que está demorando? Qual é o problema de demorar?
Ai, pastor, está demorando para a gente sair desse templo, nós queremos... E daí que está demorando? Deixa Deus fazer do jeito dele. Essa igreja, afinal de contas, é minha ou é de Deus? Se for minha, já muda para outro lugar rapidinho. Mas é de Deus. Aquilo que você está esperando, é Deus que vai te dar ou é você mesmo que vai conseguir na sua força, na sua habilidade? Então vai lá e faz, vamos ver se vai durar. Vai e faça. Eu tenho um sonho de fazer um comércio assim. Espera em Deus. Ele vai abrir a oportunidade para que você faça da maneira correta. Mas se você quiser fazer com a sua própria força, tente também. Tente e você vai ver o resultado, a consequência. Davi fica lá, tocando a harpinha. Vai para a guerra, Davi? Vou. Vamos lá. Sabe por que Davi venceu todas essas dificuldades? Porque ele estava repousando. Ele não estava gastando energia. Saul tentando matar ele, ele repousando. Saul tentando fritá-lo nas guerras, e ele repousando. Ele sabia em quem ele podia crer. Ele sabia quem havia feito a promessa para ele. Por isso que Deus fala assim para ele: você é segundo o meu coração. Ele estava repousando. E Deus quer que você repouse. Deus está falando com você: repouse. O que foi que eu te prometi? Repouse. Não fique pensando como vai ser. Alguns anos atrás, quando eu percebi que Deus havia me chamado para pastor, e apesar de eu não querer na época, não tinha desejo nenhum. Um dia eu falei isso para a pastora Sara, que também não era pastora na época. Falei, mas como vai ser esse negócio? Ela falou assim: não sei, só espere. A gente fica achando, fica pensando, como que vai ser? Como que Deus vai fazer? E a gente vai querer dar o nosso jeito. As coisas não são assim. As coisas elas vão se desencadeando, se desenrolando, quando nós cremos. Fui falar com ela a respeito de um outro assunto esses dias. Falei, como que vai ser? Ela falou: eu não falei com você na época, antes de você ser pastor, não falei algo com você? Vai ser da mesma forma. Sabe, quando nós ministramos essa palavra, nós achamos que é, aquele que ministra acha que não é, vocês estão achando que é só para vocês, não, é para mim também. Repouse. Aonde está a sua confiança? Deixe esse processo, porque passa o tempo, a gente olha para trás e fala assim: caramba, eu gastei tanta energia com esse negócio, não precisava. Nós damos risada. Tanta dificuldade, se a gente tivesse repousado mais, eu teria economizado umas linhas de expressão no rosto, teria economizado uns cabelos brancos. O cabelo branco vai chegando, viu, né? No seu caso, vai sumindo o cabelo, né? No meu caso, vai ficando com os cabelos brancos, invisível, né? O tempo vai chegando e a gente vai olhando para trás. Meu, que besteira, eu esquentei minha cuca com isso aí, não precisava. Fiz tanta força e não precisava. Por isso que Davi venceu. Por isso que Davi chegou. Não estou falando que os outros também venceram. Alguns se perderam na batalha. Abraão venceu, alcançou, é conhecido como pai da fé, mas errou naquele momento. Veja só como há uma mudança em Abraão, quando ele é chamado por Deus: agora sacrifica o teu filho, aquele da promessa. Ele confia. Deve estar lá em Gênesis 22. Leva o teu filho lá agora, lá para o cume do monte. Abraão não fica desesperado, porque ele havia aprendido a repousar. Aqueles que estão em fé aprenderam sim a fazer a sua parte, a confessar a palavra, mas também a repousar em Deus. Coloque de pé. Pode abaixar a luz um pouquinho. Aqueles que estão em fé, aqueles que têm o espírito da fé, aprenderam a crer, aprenderam a repousar. Pastor, mas eu disse para o monte se levantar, ele não se levantou. Continue, não esmoreça. Às vezes nós achamos que os maiores milagres são aqueles que são instantâneos. Não são.
Os maiores milagres não são aqueles que são instantâneos. Tantas pessoas receberam milagres instantâneos e foram embora, esqueceram de Deus, acharam que era apenas uma coincidência. Eu fui na igreja, recebi um milagre, mas não sei direito se foi Deus, acho que foi coincidência. Tantas pessoas passam por esse processo, mas nós vemos o inverso, pessoas que elas conhecem a Deus, entram num relacionamento com Ele, começam a ser mudadas, transformadas, e aí elas começam a dar valor à palavra. Nós lemos lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma, de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos do coração, os pensamentos e as intenções do coração. E a palavra, ela é capaz de agora dividir aquilo que está na sua alma com aquilo que Deus está falando ao seu espírito, ao seu homem interior. Você veio aqui, não é por acaso, e algumas coisas precisam ser acertadas dentro de você, dentro de mim. É por isso que nós nos encontramos na igreja. Não nos encontramos na igreja para ter um social com amigos. Não nos encontramos na igreja para ser um passatempo. Nós estamos na igreja porque sabemos que é aqui que Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Nós queremos ouvir da sua voz, do pregador àquele que vem assistir ao culto, vem cultuar a Deus. Deus está falando com todos nós. A religião diz que Deus irá falar apenas com o padre, apenas com o pastor, apenas com o pai de santo, apenas com o médium, mas não, a palavra de Deus, o evangelho, as boas novas, estão dizendo agora para nós, Ele veio falar com todos. Ele fez isso na antiga aliança, quando levanta Moisés, Ele fala assim: olha, eu desci, eu vi o sofrimento do meu povo, e eu quero que agora você seja levantado para livrá-los. Na nova aliança, Ele manda o próprio Filho descer, ver o nosso sofrimento, se compadecer, morrer numa cruz para tomar os nossos pecados, para que agora o Espírito Santo, o Espírito de vida, a lei do Espírito de vida estivesse agora dentro de nós, para que esse Espírito falasse conosco. Não estamos consultando qualquer voz no mundo espiritual, estamos falando com o próprio Deus. A presença de Deus estava encerrada em um véu, como se fosse uma parede, aonde apenas o sumo sacerdote poderia entrar. Somente aqueles que eram chamados de fato, ou pelos profetas que eram inspirados por Deus, ou pelos governantes, pelos reis, mas a nova aliança, Ele se fez presente a todos. Ele fala com todos e Ele quer tirar essa carga que está sobre o seu pescoço, essa carga de inquietação, essa carga de perturbação que está confundida com fé. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você é livre. Não tenha vergonha de quem está ao seu lado, de quem está na sua frente, atrás, do seu marido, da sua esposa, namorado. Não se preocupe se aqui não é a sua igreja. Não se preocupe com isso. Agora é hora de você colocar o seu foco no Senhor. É Ele quem revela as intenções do coração. É Ele quem revela os sentimentos que estão ali. É Ele quem revela aquilo que precisa ser mudado com carinho no seu coração, no meu coração. Se você pode, se entregue a Ele.
tenha certeza de uma coisa: você não sofrerá dano algum por fazer isso. Qual é o pai que, ao invés de pão, dá pedra para o seu filho? Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais ao Senhor, aos seus filhos. E Ele quer falar com todos nós. Você pode levantar as suas mãos, você pode abrir os seus braços. Não resista ao Espírito de Deus, não deixe o coração duro, como foi assim com os israelitas que desobedeceram, achando que estavam agindo em fé. Não, Ele está nos chamando para um relacionamento, Ele está nos chamando agora para uma intimidade. E intimidade só pode ser obtida por aqueles que se entregam, por aqueles que se deixam, por aqueles que se abrem a algo ou alguém. Isso é um relacionamento. Esqueça religião, esqueça tudo aquilo que você viu até hoje. Esqueça aqueles que ficam pedindo dinheiro à torta e direito. Esqueça tudo isso, esqueça os escândalos, esqueça tudo isso. Se lembre agora do Senhor. Ele está aqui para falar com você. Ele marcou um encontro com você. Você é sim importante para Ele. Se não fosse Deus, não haveria permitido que Jesus descesse até a terra, tomasse o corpo humano, morresse numa cruz, ressuscitasse e estivesse à destra de Deus intercedendo por você e por mim. Ele está intercedendo por você. Isso significa que existe valor. As pessoas estão dizendo que não existe valor nos humanos. Existe sim. Se não houvesse, não haveria aquilo que está escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi necessário que Deus permitisse que seu Filho Jesus viesse até a terra, para que eu e você pudéssemos ter a vida dele dentro de nós. Pastor, os meus pecados me inquietam, os meus pecados me perturbam, os meus pecados, o meu passado me condena, eu me sinto envergonhado, envergonhada, eu me sinto sujo, eu me sinto numa rotina. Você veio no lugar certo. E se você pode, levante as suas mãos. Eu gostaria que todos orassem. Levante as suas mãos até os céus e diga assim: Pai, todos, Pai, em o nome de Jesus, eu estou aqui em sua casa. Eu ouvi essa palavra, o meu coração está inquieto, a minha mente está a mil, ela está perturbada, mas eu estou ouvindo a sua voz. Eu tenho certeza que essa confusão, esses pensamentos, esse medo, essa inquietação, a partir de agora, elas não vão permanecer, porque a sua palavra dividiu os meus pensamentos, a sua palavra dividiu a minha alma e o meu espírito. Essa palavra, ela tem um efeito grandioso em minha vida. A partir de agora, os meus ouvidos estarão abertos para ouvir a sua voz, os meus olhos atentos para enxergar o sobrenatural de Deus em minha vida. Eu entrego
os meus fardos, eu entrego as minhas culpas, a minha religiosidade, e recebo o seu jugo suave sobre a minha vida, em o nome de Jesus. Se você ouviu essa palavra, está distante ou quer entregar a sua vida, tanto você que está em casa como você que está aqui, você ouviu essa palavra, não está baseado em dinheiro, não está baseado em qualquer outra coisa, está baseado no sacrifício de Jesus. Se você quer entregar a sua vida, não é para a placa da igreja, você não precisa sair do seu lugar, você só precisa colocar a mão no seu coração e repetir aquilo que eu vou dizer assim: Pai, em o nome de Jesus, eu ouvi a sua palavra e entendi que o Senhor me ama, que o Senhor tem caminhos de paz e não de mal. Pai, eu entrego o meu coração a Ti, que o Teu Santo Espírito, a partir de agora, more dentro de mim, e que eu possa ser chamado Filho de Deus, em o nome de Jesus, amém. Antes de nós orarmos, quando nós terminarmos o culto, permaneça sentado no seu assento. Diaconisa Maiara irá auxiliar a todos que vieram em nome de Jesus. Levante suas mãos, eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua semana. Que o Senhor possa prosperar o seu comércio, o seu emprego, a sua casa, que Ele possa derramar bênçãos sobre vocês, que Ele possa se manifestar gloriosamente na casa de vocês, que vocês possam ter experiências sobrenaturais com Ele. Eu quero abençoar dizendo: ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria, ao único Deus, Salvador nosso, e por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus.